Morre mais PM no Rio do que soldado israelense em Israel, onde a gente tem lá toda aquela questão do terrorismo. Guerra, né? Agora, a gente precisa respeitar a decisão do povo em relação à arma. William, você é contra ou a favor de arma? Volto a dizer, não importa a minha opinião. O fato de eu ser autoridade não me dá o direito de mudar a decisão do povo. O povo disse o seguinte: o povo brasileiro quer que um homem de bem tenha acesso à arma. Essa prisão do ex-ministro Milton, irmão, por que prendeu o sujeito? Esse país virou moda, virou show, prender as pessoas. Então, hoje, infelizmente, a gente tem uma situação que o sujeito não é ouvido, não sabe do que está sendo acusado, o advogado não tem acesso a qual é a acusação e prendem o cara e metem o cara na cadeia. No caso do Daniel Silveira, a gente viu a vítima julgar. Nem na Inquisição medieval você tinha a vítima julgando. Olha só, esse país está louco. Não. Esse país está louco. Olá. Hoje, pela sua TVC, TV Correio da Manhã, o programa Rodrigo Beto na Opinião tem a honra de receber um dos maiores juristas do Brasil, o desembargador William Douglas, que eu desde já agradeço a presença. Tenho certeza que hoje o programa vai ser de grande valia para quem está nos assistindo. Muito obrigado, doutor William Douglas, por estar presente aqui no Rodrigo Beto na Opinião. Olha, a satisfação é minha. Já acompanho, sou teu fã aí do teu trabalho. Então, estar contigo e estar aqui no Correio da Manhã, para mim, é uma alegria. Bom, eu queria... Enfim, a gente tem muitos assuntos para falar. Eu tenho certeza que a gente vai ter um programa muito rico de informações para o nosso telespectador. Mas eu queria começar por um tema que eu acho que é caro a todos os brasileiros, principalmente aos cariocas e fluminenses, que é a questão da segurança pública. O Brasil, ele é um país que tem números de homicídios comparáveis a países em guerra. O Brasil morrem por ano, já chegamos a quase 70 mil pessoas, hoje estamos em torno de 50 mil pessoas de homicídios por ano. Já fizemos o desarmamento da população, programas de desarmamento, enfim, um pouco adiantou, aumentou o número de homicídios depois de 2003, depois do Estatuto de Desarmamento, e nós vivemos uma epidemia de homicídios. O senhor é um homem que estuda profundamente a legislação, vive isso, né, no seu dia a dia. Eu queria saber a sua opinião. O que é possível fazer no Brasil para que a gente possa reduzir essas taxas de homicídio e fazer com que as pessoas se sintam mais seguras? O que a gente pode fazer em relação a essa questão? Bem, esse é um tema importantíssimo, sem dúvida nenhuma. É um tema que preocupa muito. Então, ontem mesmo eu assisti, fiquei impactado, como qualquer pessoa normal vai ficar impactada, com o filho de um apresentador, salvo engano, do norte. Eu vi também. Que o rapaz estava com 5 da manhã indo para a faculdade e tem a foto lá do rapaz no chão. Foi uma questão de assalto, aquela velha história do assalto celular, e você vê lá o rapaz jogado na rua, estirado no chão, morto, e o pai desesperado. A gente tem filho, a gente é inominável e a gente tem que vencer isso. Agora, você começou com um assunto bem... Aliás, estou te chamando de você, por favor, me chame de você também. Não tem problema. A gente tem aqui... Estamos em casa, entre amigos. Exatamente. Nós já chegamos muito alto, tem aquela comparação de... morre mais PM no Rio do que soldado israelense em Israel, onde a gente tem lá toda aquela questão do terrorismo. Guerra, né? Onde há um esforço de terroristas profissionais, né, tentando matar não só soldados, mas qualquer civil israelense, e morre mais PM aqui do que soldado lá. Então, alguma coisa de muito errada a gente tem. A PM do Rio de Janeiro, a gente precisa trabalhar, diminuir a letalidade da polícia, a polícia matando, mas a gente também tem que lembrar que é a polícia que mais morre. Sim. É a polícia que a gente tem mais suicídio, mais mutilado e mais perda de vida de policial, que são pessoas que estão ali. Então, eu quero desafiar qualquer pessoa
a colocar um uniforme da PM e ir para a rua e ficar tranquilo. Porque é só o fato dele estar com o uniforme, ele já é um alvo. Então, no Brasil, nós tivemos, salvo engano, no último ano, uma redução de 18 mil no número de homicídios. Então, essa ainda é altíssimo, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a gente está, salvo engano, na faixa de 42. Então, comparado com aquele índice histórico de 60, a gente Sim, teve uma redução grande. É uma redução grande. Parte disso pode se imputar à pandemia, que você diminuiu, né? Mas eu não tenho dúvida que não é a pandemia sozinho que repetiu, que deu esse efeito. Eu acho que parte desse efeito é a questão de uma tentativa de se valorizar mais a polícia e também a questão das armas. Porque você acabou de dizer. E aí, vamos lá. William Douglas, a minha opinião, como cidadão, é uma pessoa só. O fato de eu ser desembargador federal, o fato de eu ser professor de direito, não faz com que a minha opinião possa ser uma opinião mais técnica. Mas em termos de decisão de política pública, quem tem que decidir sobre arma não é nem o desembargador e nem o Supremo. Quem tem que decidir sobre arma é o povo brasileiro, que é o titular do poder. Sim. E o povo brasileiro disse muito claramente, quando teve o plebiscito das armas, nós queremos ter acesso à arma. O cidadão de bem quer ter acesso à arma. Então, sua colocação é perfeita. Depois do Estatuto de Desarmamento, depois de toda aquela campanha de tirar a arma da população, a violência aumentou. Exatamente. E depois que teve uma mudança de linha de governo, onde se facilitou o acesso à arma, a criminalidade diminuiu. Então, o que me preocupa... Não deve ser só uma coincidência, né? Pois é, o que me preocupa é que as pessoas tem aquela questão que fala assim, você tem direito à sua própria opinião, mas não aos seus próprios fatos. Os fatos estão aí. Os fatos você tira a arma da população, a violência sobe. Você libera, ainda que de uma forma muito light, a população a ter arma. Ela disse que para você procurar um marido é bom um cara que tenha arma, né, legalizada, porque ele já passou por um teste psicológico, ele tem residência fixa, já é até... Já deu uma filtrada. Então, veja, eu acho que o primeiro passo para a redução de violência, sem dúvida nenhuma, é educação. Então, vamos começar de cima para baixo? Sim. A gente tem que ter um país com mais educação, com acesso a trabalho e a estudo. A gente precisa aprender a lidar melhor com o fenômeno da criminalidade sem ir para nenhum dos extremos. Então, você tem um extremo, que é o extremo da esquerda, que trata o criminoso como um coitadinho, como uma vítima da sociedade. Eu chamo de bandidolatria. Tem uma então, certa bandidolatria no Brasil. Você exalta como pobre coitado, uma pessoa que foi excluída, e aí dá o direito do sujeito de assaltar, de roubar. De fazer tudo, de matar, de estuprar, de fazer tudo. E aí é interessante o seguinte, esse é um lado. E tem um outro lado que, em oposição à esquerda, tem um lado da direita que, se você falar que tem que dar trabalho, que tem que dar emprego e educação, o sujeito acha que você está com o discurso de esquerda de que o criminoso é coitadinho. Sim. Então você tem dois lados falando para si mesmo, um diálogo de surdos, que não é diálogo, obviamente, onde os dois estão com soluções erradas. Então nem a esquerda pode continuar a idolatrar bandido, a tratar o criminoso, o assaltante, estuprador, como se fosse um coitadinho, porque no mesma situação socioeconômica daquele cara que está ali matando para pegar um celular, você também tem um outro que está trabalhando, que está ralando, que está estudando, que não está matando ninguém, que não está assaltando ninguém. Então você veja, imagina se você é um morador de favela, sim, que você rala pra caramba para ter uma vida digna, correta, que é a grande maioria, e o sujeito que vai para o crime e que se presta a esse tipo de comportamento, ele é tratado como se ele fosse herói. Então a gente não só está tratando errado o criminoso, como a gente está dando uma mensagem muito ruim para o resto da comunidade. Dizendo o seguinte, olha, tá tudo bem.
Não, e pobreza não pode ser uma desculpa para a criminalidade, porque se você pegar o percentual de pessoas pobres que cometem algum delito e o percentual de pessoas de classe média alta que cometem algum delito, enfim, lato sensu, né? Qualquer delito, o número de pessoas de classe média alta que cometem delito percentualmente é maior do que os pobres. Então, pobreza não pode ser uma desculpa para o sujeito cometer delitos. Tá? Não, com certeza. Então veja, eu acho que a sociedade ela padece muito dessa polarização burra, porque a polarização, ok, a diversidade, a diversidade de pensamento, a divergência faz parte da democracia. Sim. Isso não é o problema. O problema é quando esses dois lados se tornam bolhas, não conversam mais entre si, só conversam dentro da própria bolha, e dentro da própria bolha, qualquer pessoa que discorda, ela é vista como um traidor, como alguém que está ali, um infiltrado da outra bolha. Então, eu trabalho já há 20 anos, mais de 20 anos no movimento negro. Você tem hoje no movimento negro, saem as teses mais absurdas, e qualquer pessoa que diz isso está errado, não, esse cara aí é racista. É racista. Então, a pessoa não tem mais o direito de questionar. E a melhor pessoa para questionar uma imbecilidade falada pela esquerda é um cara de direita que conversa com ele. E a melhor pessoa para questionar uma imbecilidade falada por alguém de direita é um cara de esquerda que convive, porque tem uma outra visão de mundo. Então a gente está perdendo essas visões de mundo, uma ajudando a criar. Isso a gente tem esse problema hoje na questão racial, a gente tem esse problema na questão também de como resolver o problema do desenvolvimento do país e na questão da violência. Então nem pode ser essa visão da direita que ignora que é preciso ter trabalho e educação. Olha só, eu sou ex-delegado de polícia, ex-defensor público. Eu frequentava cela. Então, eu sou o primeiro a dizer que concordo contigo que condição social e pobreza não é motivo para o cara cometer crime. Tá? Mas eu estava lá dentro das celas durante vários anos e continuo convivendo com essa realidade. Tem o cara ali que ele realmente ele comete crime e é furto famélico. Essa realidade não tem como a direita fingir que isso não existe. Isso existe. Sim. É só ir lá e você vai ver que tem qualquer um que entra dentro de uma cela, e eu entrava tanto como delegado como defensor, e não precisaria, porque tem quem entre se você não quiser entrar. Você vê o cara ali, o cara não é bandido, o cara tem gente ali que é resultado de todo um processo. E isso é ignorado pela direita. Você tem que dar a oportunidade desse cara que quer sair do crime dele efetivamente ser reinserido na sociedade. Isso. Olha só, é o depoimento de quem entra dentro de cela e conversa com gente dentro de cela e vê a situação. Tem gente que é assim. Tem gente que realmente passa por esse problema. Não dá para negar. Agora, também não dá para você tratar criminoso, assaltante, estuprador como se fosse coitadinho, como se fosse uma vítima da sociedade. Hoje você tem uma situação em que o policial tudo que ele faz é suspeito. Sim. E o criminoso, tudo que ele fala é verdade. Uma bala perdida de bandido, não é uma coisa impressionante. Eu não gosto de pré-julgar. Eu já fui vítima de muito pré-julgamento, então eu não faço o que eu não gostaria que fizessem comigo. Mas é muito impressionante como toda bala perdida é da polícia. Né? Nesses tiroteios que acontecem, infelizmente, nas comunidades, nas regiões mais, digamos assim, dominadas pelo crime organizado, sempre é uma bala perdida da polícia. Nunca a bala perdida é do bandido. Eu acho que nós temos dois grandes problemas. Um é a bala perdida que sempre é da polícia, e segundo que é a notícia achada, que só acham notícia onde o policial comete crime. Quando o traficante mata, estupra, tira o cara de dentro da residência, quando faz julgamentos, esses tribunais, entre aspas, e matam, como mataram agora 3 garotos aqui no Rio de Janeiro. Que nós ficamos sabendo, né? Porque tem vários desaparecidos aí. Sim. Provavelmente. A grande parte da imprensa ignora. Acaba o assunto. Entendeu? A gente tem caso de ter a foto do sujeito, sai a foto do fulano que a polícia matou, e aí sai uma foto.
Ah, o cara, coitadinho, trabalhador e tal, foi morto pela polícia. Aí depois aparece a foto verdadeira, a mesma foto, só que a tela inteira, o cara com fuzil. Então, qual é esse jornalista que, para anunciar que o cidadão X foi morto pela polícia, recorta a foto para tirar o fuzil da mão? Isso é desonestidade, isso é deslealdade. Então, a gente está vivendo isso. Então, eu acho que no combate à criminalidade, a gente precisa dar acesso à educação e a trabalho. A gente precisa dar porta de saída da cadeia, no sentido de aqueles que por alguma razão, por algum acidente da vida, por algum momento ruim, cometeram o crime, que eles tenham a chance de voltar a ser efetivamente reinserido na sociedade. A gente precisa trabalhar isso. Agora, a gente precisa respeitar a decisão do povo em relação à arma. William, você é contra ou a favor de arma? Volto a dizer, não importa a minha opinião. O fato de eu ser autoridade não me dá o direito de mudar a decisão do povo. O povo disse o seguinte: o povo brasileiro quer que um homem de bem tenha acesso à arma. E nenhuma autoridade pode, por força da sua opinião pessoal, de ser contra a arma, dizer o seguinte: não vou seguir. A gente tem que retomar nesse país algumas coisas. Uma delas é, quem manda nesse país é o povo brasileiro. Quem manda nesse país fez uma Constituição. E essa Constituição manda nos poderes constituídos e não os poderes constituídos mandam na Constituição. Eu acho que se a gente começar a restaurar o império da Constituição, da Constituição como uma norma que obriga a todos, seria um bom começo. E outra coisa que eu faria seria tentar melhorar esse diálogo direita e esquerda. Agora, desembargador, você não acha que o nosso Código Penal ele é um pouco, digamos assim, leniente em alguns artigos? Não acho que o Código Penal ele facilita, ele dá uma certa, digamos assim, mensagem para a sociedade de que a impunidade prospera? Vou dar aqui um exemplo assim, bastante tosco do nosso dia a dia. Nós temos visto aí quase que diariamente problemas na supervia e muitos deles são causados por furto de cabo, furto de trilho de trem, enfim, de metais que muitas vezes são furtados por pessoas que são dependentes químicos, muitos de crack, né, que infelizmente essa praga se alastrou pelo Rio de Janeiro. Eu, quando fui secretário de assistência, vivi isso muito de perto, combati isso muito de perto. Mas esses dependentes químicos, eles furtam, né, levam isso para um ferro velho, vendem para comprar droga. E esse furto ele não dá em nada, porque não há previsão, até pela situação que se encontra, e também você não pode obrigar o sujeito a se tratar. Quer dizer, então fica uma sinuca de bico para a segurança pública, porque você nem pode obrigar o dependente químico que está na rua a se tratar, ele também furta porque ele está num vício terrível, é uma fronteira muito tênue entre um problema de saúde pública e um problema de segurança pública, e os problemas ficam recorrentes. Não há solução, o Estado não resolve o problema porque não há legislação que permita, né, o agente público, seja ele da saúde ou da segurança pública, nesse caso uma bola dividida, resolver o problema. Eu acho que nós temos um problema de legislação penal, em alguns momentos, muito que não dão a resposta que a sociedade espera. Sim, a gente tem uma legislação. Primeiro, o Brasil tem boas leis. No geral, o Brasil tem boas leis. A nossa legislação, eu acho que ela poderia ser um pouco mais rigorosa com o crime, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o maior problema é o seguinte: nesse caso, o sujeito ele é adicto de droga e ele furta para isso. Tá, o pessoal da saúde não pode ir ali e obrigá-lo a tratamento. Beleza. Mas se ele está furtando, ele pode e deve ser preso e processado. Aí na primeira vez que ele for condenado, não vai dar em nada, vai ganhar um benefício e tal, mas a partir da segunda condenação, vai chegar uma hora que a gente pelo menos mantém esse cara preso.
porque ele cometeu crime. Isso a legislação dá. Tem que ter uma paciência danada. O Estado, o servidor público, tem que ter uma paciência tremenda. Então, se o policial ofende o cidadão, dá um maior problema e tal. Agora, o cidadão ofende o policial tem que ter uma paciência tremenda e controlar, até ser um instinto natural, estar sendo ofendido, não fazer nada, porque ali ele é o Estado, porque senão vai dar problema para ele. Então, o Estado tem que ter paciência. Mas se tiver paciência, a gente pega o cara uma vez, pega os dois, vai chegar uma hora que ele vai ficar trancafiado. E aí, ele trancafiado, ele não vai ter acesso à droga. Ele vai precisar de tratamento, ele vai querer o tratamento. Segunda questão que eu acho importante. Ele trancafiado, ele vai parar de atrapalhar, de furtar, e você vai ter... Os outros cidadãos que querem trabalhar, que são cidadãos de bem, vão conseguir chegar no trabalho, vão conseguir chegar em casa de volta do trabalho. Então, eu acho que é trabalhoso, mas é possível. Agora, em relação à nossa legislação, embora eu concorde que ela seja um tanto leniente, a gente também tem que ter um cuidado, porque hoje no Brasil algumas evoluções que nós tivemos estão se perdendo. Então, primeiro, você não pode confundir a figura do advogado do criminoso com o criminoso. O fato de um advogado defender um estuprador não significa que o advogado é a favor do estupro. Sim. E a população confunde essas figuras. Fica com raiva do advogado, esquecendo que um dia, se o filho dele fizer uma besteira, e ninguém está isento disso... Esse advogado é que vai... É esse advogado que vai defender o filho dele. Então é um problema. Outro problema, nós perdemos no Brasil a questão de devido processo legal. E outra coisa, de que a prisão é uma pena. Então você não pode sair prendendo ninguém à toa. Enquanto o sujeito não é condenado, você só prende ele em casos absolutamente necessários, excepcionais. Se você meter o cara dentro da cadeia, é a pena por ele ter cometido um crime, e se ele é presumidamente inocente, você, todo mundo, eu não vou prender o sujeito. Eu vou prender se ele estiver querendo fugir, se ele estiver ameaçando testemunha, se ele estiver ainda tentando cometer crime. Agora, esse país virou moda, virou show prender as pessoas. Então, hoje, infelizmente, a gente tem uma situação que o sujeito não é ouvido, não sabe do que está sendo acusado, o advogado não tem acesso a qual é a acusação e prendem o cara e metem o cara na cadeia. Olha só. Isso está errado. A gente não pode aceitar isso. Então parece que... E a imprensa fica sabendo, antes do acusado e do advogado acusado, do que ele é acusado. Não, a imprensa tem mais acesso ao inquérito do que o advogado do réu. Impressionante. Então... Eu vivi isso. Eu tinha um caso, eu não sou réu em absolutamente nada, mas eu sofri uma tentativa de assassinato de reputação em que a imprensa sabia do que eu ia ser acusado antes de eu ter acesso ao processo. É um negócio impressionante. Aí o cara te ligava para você responder. Como é que eu vou responder se eu não vi o processo? Eu não posso responder pelo que você está dizendo. Não, e aí você não responder porque você não sabe nem qual é a acusação, ainda coloca como se isso fosse um indício de culpa, tá vendo? Sim. Não quer falar nada, mas peraí. Então, a gente precisa dar um freio de arrumação no Estado, porque a legislação pode ser boa ou ruim, mas ela tem que ser cumprida. E ser bem aplicada, né? Tem que ser bem aplicada. E a gente não pode ter nem juiz, nem promotor, nem policial querendo ficar famoso, nem fazer carreira, nem fazer lacração pública, ferrando os outros, destruindo a vida dos outros. Então... e aí eu não falo na qualidade de magistrado. Na qualidade de magistrado eu não posso comentar outras decisões. Mas eu sou professor de direito constitucional e de direito penal e de direito processual penal. São as 3 matérias que eu dou. Eu também dou aula de administrativo. Na verdade, houve um tempo da minha vida que eu dava aula de todas as matérias. Eu fui primeiro colocado no concurso para delegado de polícia, eu montei um curso e nesse curso eu dava aula de todas as matérias. Como é que pode alguém dar aula? Ninguém sabe tudo. Não, meu irmão, eu fui o primeiro colocado. Eu tirei a maior nota de todo mundo, eu sabia todas as matérias e dava aula daquilo que eu sabia. Sim. Mas então as matérias que eu
as 4 matérias que eu sempre... Direito constitucional e administrativo é uma coisa muito, muito próxima um do outro, né? Direito penal e processual penal. Até porque eu fui delegado, depois defensor público e tal. Olha só, essa prisão do ex-ministro Milton, irmão, por que prendeu o sujeito? Ele nem mais ministro é. Não é ministro, não tem nenhuma notícia. Entrar 60 mil na conta dele. Mas peraí, ele foi ouvido, ele sabe qual é a acusação, ele teve a chance de dizer de onde que vieram esses 60 mil reais, porque apareceu lá o comprovante de que foi um carro que foi vendido. Então não é porque aparece... A gente teve aqui o caso do André Correia, que ficou 1 ano preso. Um erro do banco, nem o dinheiro entrou. Um erro do banco, um absurdo. Entraram 32 milhões na conta ao meio-dia, tipo assim, 15 segundos ou 15 minutos depois, saiu o dinheiro, foi estornado. E só o que apareceu no pedido de prisão e só o que apareceu na imprensa é que entraram 32 milhões na conta do deputado. Aí, não, é bandido. É corrupto, como é que tem 32 milhões? Só que ninguém olhou, desculpe o termo, eu fico aborrecido. E para piorar, não foi nem na conta dele, foi de um assessor dele. Pois também tem isso. Mas olha só, será que não olharam o extrato? Que o dinheiro entrou e saiu? O dinheiro saiu pouco tempo depois, no mesmo dia ainda. Quer dizer, quem pediu a prisão não viu isso. E aí o sujeito passou 1 ano preso. Destrói a família, o cara não teve... É irrecuperável isso. O cara perdeu a dança de 15 anos com a filha, porque estava preso. E tá tudo bem. Então, se de um lado a gente tem uma leniência com crime, de tratar criminoso como coitadinho, como vítima da sociedade, que não é, e ainda que fosse a solução para a vítima da sociedade não é deixar ele cometer crime, não é, ainda, veja só, Rodrigo, ainda que a gente sente e fale, não, este cara é uma vítima da sociedade. Eu não posso falar para ele que a solução do problema dele é cometer crime. Não, você é vítima da sociedade, você vai procurar, você entende bem disso, você vai procurar o serviço de assistência social, você vai procurar alguma coisa, mas pegar uma arma você não pode, dar tiro nos outros você não pode, acabar com uma família você não pode. Então a gente tem esse lado da sociedade, mas tem um outro lado da sociedade que quer sangue a qualquer custo, que quer punir as pessoas sem julgamento, que quer, e os servidores públicos então estão mais sujeitos ainda a isso. Sim. Então qualquer coisa, olha só, olha só, eu trabalho com isso, eu já vi o sujeito querer sair pedindo prisão sem ouvir, sem dar a chance do cara explicar. E você não dá uma ordem de prisão dessa, como eu já não dei, e o delegado fica te olhando como se você fosse bandido também. E tem o risco de muita gente da imprensa também falar, não, quais são os interesses desse juiz de não dar uma prisão para pegar... Agora a imprensa está... daquele jeito, eles fazem de uma forma assim... meio sorrateira, né? Eles estão tentando agora crucificar o desembargador Ney Belo, que é um dos candidatos ao Superior Tribunal de Justiça, simplesmente porque ele deu uma ordem de soltura de uma aberração que foi essa prisão. A decisão do Ney Belo é brilhante, é perfeita, é corretíssima. Então, a primeira coisa ele deu essa decisão porque ele quer ser nomeado. Que vergonha uma acusação dessa. Pô, não leram a decisão dele, não? Então, quer dizer, certo tá o cara que prende alguém sem necessidade? Volto a dizer, estou falando como professor, você só pode prender o sujeito durante o processo se tiver necessidade. Naquele caso ali, não há nenhuma indicação de necessidade de prisão. A informação que se tem é que a defesa não tinha acesso a qual é a acusação. A informação que se tem é que a evidência foi... Eu não conheço os autos, eu estou acompanhando pela imprensa. Nós. Aliás, nem o acusado conhece os autos. É verdade. Mas peraí, a informação que sai é porque apareceram 60 mil reais. Mas peraí, meu irmão, tem 60 mil aqui, me explica esse negócio. E aí ele vai lá, vendi um carro, recebi o pagamento do carro, não é nada de errado. Não, você primeiro prende,
olha só, esse país está louco. Não. Esse país está louco. E olha só, você criticar a decisão do desembargador Ney Bello, levantando a suspeita de que ele deu essa decisão por interesses pessoais, isso é uma vergonha. Não, isso é inaceitável. Que a imprensa ela faz de uma forma que o que favorece a narrativa dela, né? Porque você pode levantar a suspeição que o desembargador deu uma decisão baseada no interesse pessoal, e o juiz não pode ter dado também uma decisão baseada no interesse pessoal? Qual o critério que ele deu? Qual dos dois? Só tem uma solução para você resolver isso. Afinal de contas, a tua hipótese é perfeita. Um prendeu e outro soltou. Só o que soltou é que está dando decisão por interesse pessoal. Porque essa Esse que prendeu já deu 2 decisões diretamente contra o presidente Bolsonaro. Você poderia levantar uma suspeita também, olha, esse juiz aqui, ele tem uma, digamos assim, alguma tendência política, ele tem alguma implicância pessoal com o presidente Bolsonaro, então ele tem uma má vontade com tudo que, porventura, possa prejudicar eleitoralmente o presidente Bolsonaro. Você poderia levantar essa hipótese, enfim... É legítimo levantar. Se você pode levantar para um lado... Outro, exatamente. Tá perfeito. Agora, aí é que tá. Como é que você resolve isso? Como que você resolve isso? Você não desconfia de nenhum dos dois, você parte do princípio que os dois estão agindo conforme a sua consciência e analisando com toda a seriedade, que é o que se espera e que é o que normalmente acontece com os magistrados desse país, e eu também posso dizer isso porque eu estou lá. Então, normalmente, o juiz ele pode até dar uma decisão que eu não concordo, mas você olha e fala, não, ele realmente acredita. Ele não está errando de má fé, ele acredita naquele negócio. A gente já teve aqui que um advogado que arguiu, aí isso eu decidi como desembargador, ele arguiu a suspeição do Marcelo Bretas, do juiz Marcelo Bretas, dizendo que a pena foi muito alta, aplicada a ele. Aí você olha e fala, não, peraí, todas as penas que o Marcelo Bretas dá são muito altas. Então você não pode... Não é uma coisa específica. Não foi específico, não é uma indicação de que ele não gosta de você. É assim que ele pensa, e ele tem direito de pensar. Olha só, ele estudou, fez concurso, passou, ele sabe a matéria, ele analisou o caso e ele acha que a pena tem que ser 20 anos. Eu, aqui, o William, posso até achar que a pena não deve ser 20 anos, mas isso não significa que eu possa suspeitar ou falar mal ou tratar com desprezo o meu colega que acha que a pena é 20 anos. E é o que a gente está tendo hoje. Então, qual é a solução para o caso? Você não desconfia de ninguém, você parte da presunção de inocência que todo mundo tem, uma presunção de boa-fé. A gente tem que começar partindo disso e vamos olhar o caso. Vem cá, neste caso concreto, vamos ler o que o juiz escreveu? Vamos ler o que o desembargador escreveu e vamos ver o que faz sentido ali, o que o direito protege. E se você ler a decisão do desembargador Ney Bello, você vai falar, poxa, a decisão está perfeita, a decisão está jurídica, a decisão está técnica. A decisão está fazendo o que ele, como desembargador, tem que fazer, que é consertar o erro da primeira instância. Olha só, eu fui juiz de primeira instância há 28 anos e 11 meses. Durante esses 28 anos e 11 meses, todos os erros que eu eventualmente cometi eram para ser consertados pelo tribunal. É para isso que o tribunal está lá. Sim. Aí agora eu virei desembargador, fui promovido a desembargador, fui por antiguidade, eu não precisei pedir nada a ninguém, não precisei de nenhuma simpatia política. Aonde eu estou hoje, eu cheguei pelas próprias pernas, então não devo nada a ninguém, não fiz pedido para ninguém. E quem sobe pelo sistema que tem que fazer pedido é legítimo também, está na Constituição, está valendo, mas eu não quis. A minha função hoje é consertar os erros da primeira instância. Se a primeira instância errou, eu estou lá para consertar. Sim. Então, o desembargador Ney consertou um erro da primeira instância. Ponto, acabou. Então, eu como professor, William, como professor, analiso o caso e falo assim, olha, essa prisão não devia ter sido determinada, está errado. Estou dando aula, estou falando de direito, estou analisando um caso academicamente, de forma técnica. Eu como professor. Agora, o Ney não.
O Ney analisou como relator do processo, como juiz de segunda instância, analisando um processo de primeira instância. Deu uma decisão, eu como professor, li a decisão, falei, pô, essa decisão está ótima. Está correta. Isso aí, acabou. E vamos parar de ficar achando que tudo que as pessoas fazem é porque estão querendo ser promovidas. Sim. Agora, tem uma coisa, eu falo com muita tranquilidade, porque eu não tenho cargo público há 8 anos, eu, enfim, não disputo eleição, enfim, isso é um momento da minha vida que eu não vivencio mais, então eu falo com muita tranquilidade. Hoje, o sujeito aceitar qualquer cargo público, disputar qualquer cargo público, a princípio ele já é visto como um sujeito que está com segundas intenções. Passou no Brasil a ser isso. Então eu tenho visto muitas pessoas que poderiam ser grandes quadros para a administração pública ou para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, enfim, disputar uma prefeitura, se afastando da política ou da gestão pública, ser um secretário de Estado, um secretário de um município, porque é uma atividade que já vai sendo vista como criminosa justamente um pouco por conta dessa, às vezes, sanha acusatória. O sujeito é culpado até que ele prove que é inocente. A gente inverteu as coisas no Brasil de uma tal forma, o senhor bem acabou de falar aqui, que fica difícil. Hoje, agora mudou a lei da improbidade, me parece que isso vai atenuar um pouco, mas um prefeito hoje sair do seu mandato sem ter aí 10, 20, 30 processos de improbidade é quase que impossível. Sim, não. Olha ser só. Secretário de uma pasta mais importante no estado, no município, sair sem também um monte de ação de improbidade é quase que impossível. Porque o promotor pega aquilo lá, na dúvida, mete processo, depois vê como é que fica. E por aí vai. Sim, olha só, eu já vi ação de improbidade onde o Ministério Público processou o prefeito porque ele emprestou servidor para pintar o muro do quartel da PM, que é estadual, e ele estava desviando o uso do funcionário municipal. Olha só, isso é uma imoralidade, é uma indecência, não do prefeito. O prefeito está querendo... Olha só, o muro da PM estava pichado. Olha só que perda de autoridade do Estado quando um cidadão passa e vê o muro da PM, do quartel da PM pichado. É uma vergonha. É uma vergonha. Aí o prefeito empresta o servidor para ir lá pintar um prédio que é público também. E tem e tem falta de a cidade dele, né? Aí me aparece um membro do Ministério Público que vai trabalhar contra isso, que vai apurrinhar a vida do prefeito com isso, que vai colocar o prefeito numa situação por causa disso. Então, a gente tem que dar um freio nesse país. A esquerda e a direita tem que pôr a mão na consciência e parar de ser tão ideológico e trabalhar um pouco mais de bom senso e de diálogo e de pauta comum. E as autoridades, umas têm que deixar de ser tão lenientes e outras têm que deixar de ser tão arbitrárias e abusivas, vê-lo pelo em casca de ovo e, como você falou muito bem, desestimulando que o serviço público consiga trazer para si excelentes quadros, que hoje em dia, de fato... As pessoas têm medo, eu vejo servidores públicos com medo de assinar processo, de fazer coisas que são positivas, mas é isso, o cara fica sempre preocupado, porque vai tomar um processo de improbidade, enfim, vai ficar respondendo. Às vezes fazer um acordo, o Estado deve 1 bi, o cara faz um acordo para pagar metade, e o servidor que está salvando meio bi para o Estado fica com medo de alguém acusá-lo de estar sendo corrupto, estar levando alguma coisa. A gente tem juiz, infelizmente, juiz não é uma profissão para covarde, mas você tem hoje juiz que tem medo de assinar alvará alto. Porque alvará alto, alguém pode suspeitar que ele está levando alguma coisa. Algum benefício. Não, e aí Deus tem a misericórdia de quem tem alvará alto para receber na justiça. Porque a quantidade de juiz medroso que não cumpre o dever funcional, que olhou, o alvará pode ser de 10 bilhões. Olhou tudo, está tudo certinho, está tudo correto, seguiu na regra. Meu irmão, é meter a caneta e assinar. Acabou. Mas hoje tem juiz que tem medo de fazer isso. E não está certo esse juiz. Mas a gente até compreende
que é essa sanha acusatória, essa culpa prévia que se entende que existe de todos os servidores públicos. Os políticos, então, sofrem mais ainda com isso. É verdade, a gente sabe, tem gente mal intencionada em tudo quanto é lugar, e tem gente bem intencionada também. Mas quando você enquadra um sistema todo como um sistema que o sujeito, a princípio, está entrando para cometer delito, né? O sujeito entra para a política é para roubar, o sujeito vira secretário é para roubar. Aí você vai afastando bons quadros que poderiam estar ajudando a sociedade. Aí o cara tem lá, o cara é empresário, tem um negócio dele, não, eu vou... Poxa, me interessa contribuir com o prefeito da minha cidade aqui, eu vou assumir uma secretaria de desenvolvimento econômico, porque eu conheço outros empresários, vou trazer indústrias, negócios aqui. Aí o cara pensa bem e fala, pô, vou assumir esse troço aqui, daqui a pouco meu patrimônio está bloqueado, uma ação de improbidade. É um problema danado, o que eu vou ganhar aqui não vai pagar nem o advogado que eu vou ter que contratar. E se ele for muito corajoso e estiver disposto, ele vai enfrentar uma resistência na família absurda. Que o sujeito pode até ir pro sacrifício, falar assim, não, eu vou e tal. A mulher dele não vai deixar ele de jeito nenhum. Não, loucura. Olha, eu vou contar até um caso aqui que aconteceu comigo. Eu fui secretário de assistência e a gente começou, até por conta de um acordo com o Ministério Público, de uma ação transitada e julgada, e do apoio da doutora Ivone Caetano, que era uma juíza da infância extraordinária, uma mulher de um brio, de uma pessoa, um exemplo de vida. Nós começamos uma ação de tirar as crianças das Cracolândias, porque havia uma ação do MP transitada e julgada que determinava que o município era obrigado a tirar todas as crianças em situação de risco de Cracolândias, em situação de risco das ruas. Uma criança está na Cracolândia, se isso não é situação de risco, eu não sei mais o que é. Né? Nós começamos a tirar e também, eventualmente, adultos que estivessem lá, e nós levávamos antes para fazer o famoso SARC na delegacia, antes de ir para um abrigo da prefeitura, porque nós identificamos que muitos criminosos estavam nas ruas para não serem localizados e misturados à população de rua. E nesse Sarquear o sujeito é básico, né? Nesse sarqueamento, talvez a assistência social tenha sido a delegacia, em tese, que mais prendeu no Rio de Janeiro, porque 300 e tantas pessoas foram detidas que tinham mandatos de prisão em aberto e estavam nas ruas como se fossem uma população em situação vulnerável, né? Mas não eram. Bom, eu nessa brincadeira, vou resumir a história, mas nessa brincadeira um promotor de justiça entrou com uma ação contra mim e contra o prefeito à época, querendo cansar o meu mandato de deputado federal. Eu era deputado federal licenciado, porque eu estava sequestrando as pessoas na rua e colocando em cárcere privado. Acabou que a ação não prosperou, mas é uma punhação. Você tem que nomear advogado, isso vai para a televisão, isso vai para o jornal. Então, a pessoa que quer fazer algo efetivamente acaba ficando tolhida. E cumprindo uma ordem judicial. Sim. Imagina. Sim. Enfim, é uma situação difícil. O senhor falou em democracia, né? E eu queria voltar, pegar esse fio da meada lá de trás, que eu acho muito importante, porque nós estamos vendo hoje no Brasil, muita gente fala em nome da democracia, mas eu acho que está esquecendo realmente o que é democracia. A gente falou em armas. Eu já tive uma arma em casa. Hoje eu não compraria uma arma de jeito nenhum, mas eu defendo o direito da pessoa de quem quiser ter uma arma, porque eu acho que é um direito individual. A pessoa poder estar dentro de casa, eventualmente se proteger, ainda mais quem está num lugar mais ermo, tem uma casa de campo, tem uma fazenda, enfim, está num lugar em que dificilmente a segurança pública chegará a tempo de defendê-lo de um marginal que está armado, muitas vezes, na grande maioria das vezes, com arma ilegal, porque o marginal não vai na loja comprar uma arma. Então, assim, eu defendo esse direito. Como eu defendo o direito do maior idiota que eu conheço, do sujeito que eu discordo amplamente, dele dizer as bobagens que ele quiser dizer. E, obviamente, se ele passar dos limites comigo, como eu já tive algumas vezes alguns casos desses, eu vou à justiça e o processo por calúnia, difamação, né, injúria, né, uso o Código Penal e tomo as providências. Nós estamos vendo no Brasil hoje muita gente, em nome da democracia, na minha opinião, passando um pouco dos limites. Nós temos casos
um caso específico do Daniel Silveira, não votaria nele, não tenho assim nenhuma predileção pelo que ele diz, acho que ele passa muito dos limites, mas acho que você prender um deputado federal eleito pela população é algo, assim, na minha opinião, que me deixa um pouco angustiado. Eu falo isso, inclusive, para os meus amigos da esquerda que comemoram essas coisas. Porque eu digo, olha, hoje é o Daniel Silveira, mas vocês estavam reclamando ontem do Lula, que teve o processo feito de forma não seguindo o rito jurídico necessário. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas no Brasil, porque muitas vezes o que você comemora porque é uma pessoa que você não gosta, amanhã é contra você. Eu não sei qual é a sua opinião sobre esse assunto, desembargador, mas eu acho que esse processo do Daniel Silveira, em que pese se diga assim, pô, mas você não acha que o que ele falou é um absurdo? Eu acho um absurdo. Mas daí para você prender, e da forma que foi, e o juiz da ação, ele é vítima na ação, esse atropelo todo me parece que vai, inclusive, dando combustível a essas pessoas que estão, digamos, passando os limites. Porque quando você não segue o devido processo legal, você vai dando combustível a essas pessoas que digamos assim, estão com segundas intenções, teoricamente estão atentando contra a democracia. Né? Então, acho que em nome de defender... Desculpe, ou não. Ou então estão movidas da mais sincera preocupação com o bem do país. Só que tanto faz se está de má fé ou se está de boa fé, ninguém pode, qualquer que seja o motivo, desrespeitar a Constituição. Desculpe te interromper, mas eu concordo, tem gente que está de má fé. Mas ainda que não esteja de má fé, eu estou com toda a boa fé do mundo, ok, mas você não pode descumprir a Constituição. Então, respondendo a essa tua pergunta, eu promovi aqui no Rio de Janeiro, fui coordenador de um evento no Centro Cultural da Justiça Federal, aonde a gente fez o julgamento simulado do vereador Renato Freitas, que foi aquele vereador que invadiu uma igreja lá em Curitiba. E esse julgamento simulado causou muito barulho, muita espécie, porque muita gente da esquerda dizendo que eu estava me aproveitando da imagem do Renato e muita gente da direita dizendo que eu estava promovendo o Renato. Então os dois lados ficaram reclamando. E quando o senhor virou marisco. E quando eu faço alguma coisa que incomoda os dois extremos, eu tenho uma validação de que eu estou fazendo alguma coisa correta. Eu tenho medo quando eu faço algo que eu só levo o tiro de um lado, porque eu tenho medo de eu ter caído e entrado na bolha. E esse caminho do meio, que é o caminho do bom senso e da moderação, ele é muito confundido com estar em cima do muro, que é a ofensa mais feia que se faz a alguém que tenta ser moderado. Existe o cara em cima do muro, que é o cara que não se posiciona. Sim. É o cara que quer agradar a gregos e a troianos. Agora, às vezes você ficar no meio do caminho, não é que você esteja em cima do muro. Não é falta de posicionamento. Você já se posicionou. Você Sim. diz, eu discordo dos dois lados. Os dois lados estão com uma visão equivocada. Porque no Brasil o mensageiro ficou mais importante que a mensagem. Esse é o problema. Então a gente não discute mais as teses. Por exemplo, eu não discuto se é o Daniel Silveira que falou que é um cara de bolsonarista, um cara mais radical, não sei o quê. Eu não discuto isso. Eu discuto que numa democracia, você para caçar um mandato de um deputado, você tirar um cara... Tivemos agora... Seja o Daniel Silveira, seja o Renato. No Paraná, o Francisquini, o sujeito teve 600 mil votos para deputado estadual. Ele elegeu ele e mais 4. Olha só o tamanho da representatividade popular. O voto dele foi responsável pela eleição dele de mais 4 ou 5 deputados. Caçaram ele por conta dele supostamente ter atentado contra o sistema eleitoral, porque ele duvidou, ele postou um negócio mostrando que tinham fraudado uma zona eleitoral, não sei o quê.
Será que isso é caso para você tirar um cara que teve 600, você anulou 600 mil pessoas, a vontade de 600 mil pessoas? Essas coisas no Brasil é que me preocupam um pouco. Para você tomar uma atitude dessa, tem que ser algo, vai ser muito grave. Virou moda. Eu penso o seguinte, vamos lá, nesse julgamento simulado, eu falei do caso Daniel Silveira. E eu disse o seguinte, olha só, tem um monte de advogado de esquerda que no caso do Lula, eles filtravam cada filigrana, qualquer errinho, o mundo vinha abaixo. No caso do Daniel Silveira, a gente viu a vítima julgar. Isso nem na Inquisição você tinha. Nem na Inquisição medieval você tinha a vítima julgando. O sistema inquisitório medieval é o promotor julgando. Isso que é. A vítima julgando não existe. Não existe. Não existe no sistema, não existe nos livros. E ninguém gritou. E aí é o que eu falo, citando as palavras do Cristo. Coam mosquitos e engolem camelos. E como você acabou de dizer, concordo integralmente com você. Quando alguém comemora e silencia a injustiça contra um inimigo, essa pessoa esquece que ela está contribuindo para destruir um sistema de proteção que é o que protege a ela mesma daqui a pouco, ali na esquina, que protege o filho dela. E esse é o primeiro ponto. Então, esse caso do Daniel, inclusive alguém pegou, porque isso está no YouTube, alguém pegou essa parte e fez um vídeo, o vídeo já está com mais de 500 mil visualizações. Deu comentando esse caso do Daniel Silveira e desse paradoxo, para não usar a palavra mais dura, de advogados que estavam muito preocupados com as garantias constitucionais só quando era de correligionário. Sim. O importante é o personagem, não é? O importante é o mensageiro, não é a mensagem. Esse é o grande problema do Brasil hoje. Sim. Essa falta de... esse dois pesos, duas medidas que a gente precisa consertar. E eu penso o seguinte, a forma certa da sociedade se livrar de um político é no dia da eleição. Sim. Nós estamos vivendo uma situação onde, lá em Curitiba, foi cassado o vereador Celso Éder, salvo engano o nome, foi cassado o vereador Renato Freitas, foi cassado o Francisquini, foi cassado, na prática, o Silveira, o Marcos do Val. Então nós estamos com uma epidemia de retirada de políticos do cenário, do ambiente político, e muitos deles muito bem votados, não pelo voto, mas pela mão ou do judiciário ou das câmaras legislativas às quais eles pertencem. E olha só que absurdo. Se você tem uma Câmara de Vereadores, ou uma Assembleia Legislativa, ou a Câmara de Deputados, ou o Senado, se eles podem com facilidade se livrar de alguém, o que pode acontecer? Qual é a perversão que pode acontecer? Você tem a maioria e você tem a minoria. Você vai esmagando a minoria. A minoria, você ejeta a minoria, você mata a minoria. Então, você deixar, tornar fácil. Claro que cada uma dessas câmaras tem que ter o poder de tirar o cara que abusa. Mas quando qualquer coisa justifica isso, meu irmão, a maioria vai destruir a minoria. Sem dúvida. E o judiciário também não pode fazer isso. O judiciário tem que se autoconter. O judiciário não está se autocontendo. Essa questão da justiça eleitoral, então, tem umas coisas assim. Aqui no Rio nós tivemos um caso que também não é meu parceiro, eu não conheço, enfim, conheço muito pouco, mas você teve o caso de Petrópolis, que havia uma ação, uma improbidade contra um deputado de mandato, o Rubens Bom Tempo, que estava exercendo seu mandato, e ele conseguiu
autorização da Justiça Eleitoral para concorrer candidato a prefeito de Petrópolis. Ganhou a eleição. Depois dele ganhar a eleição, a Justiça Eleitoral vem e diz, não, você não pode tomar posse não, porque você tem uma ação em segunda instância, você tá enquadrado na lei da ficha limpa, então você não pode assumir. Aí fica em suspense isso, assume o presidente da Câmara, provisoriamente. Só que esse provisoriamente demorou 1 ano. Agora vem a Justiça e diz, não, parece que revogaram, eu não conheço o processo como um todo, revogaram a ação de improbidade, e aí ele assumiu o mandato como prefeito. Só que nessa brincadeira, a população que o escolheu como prefeito teve um prefeito biônico durante 1 ano. E ele só vai ter 3 anos para governar. E nós sabemos, na gestão pública, que o sujeito ter 25% a menos do seu mandato vai prejudicar muito o que ele se propôs a fazer para a população e o que fez a população votar nele. Então esse tipo de interferência ele é muito ruim. Se permitiu que ele concorresse, como é que não permite que ele tome posse? Quer dizer, a população escolhe e não vale mais? Por que permitiu que ele concorresse, então? Eu não estou nem levando em consideração se a decisão de não deixar ele tomar posse é correta ou não. Mas me parece uma coisa, uma dicotomia. Você permite que o cara concorra. Aí ele ganha, aí ele não pode tomar posse. Mas se ele concorreu, aí tem que ser o resultado que a população escolher. Não sei qual a opinião do senhor sobre isso, mas me parece uma coisa completamente incoerente, né? A Justiça Eleitoral ela precisa ser rápida, né? Sim. Acho que o grande desafio da Justiça Eleitoral, porque, veja, a mudança de decisão da primeira para a segunda instância, ela é incômoda, ela é, às vezes, traumática, ela dá trabalho, mas não tem muito como a gente resolver isso. Então, o juiz de primeira instância dá a decisão da cabeça dele, analisou, interpretou e deu a decisão, e alguém vai rever essa decisão e dizer que ela está certa ou errada, como, aliás, aconteceu no caso agora da prisão do Milton. Só que, quando isso demora muito, é complicado. E se isso demora muito dentro da Justiça Eleitoral, você tem esse fenômeno aí que foi. Então, acho que, nesse caso, o foco para resolver esse problema tem que ser a Justiça Eleitoral ser capaz de ser mais rápida. Quanto mais rápida ela for, ela vai evitar esse tipo de... E a impressão que eu tenho, na minha convivência com os políticos, é que o político ele leva de boa, ele consegue lidar muito bem quando ele é excluído do processo pelo povo. Perdeu a eleição, ele aceita bem. Agora, se tem uma coisa que eu já percebi que o político não aceita bem, é ele não poder concorrer, ou ele ganha com o povo e perde no tribunal. Isso eu acho que é muito traumático para o político, e eu acho que é traumático para a democracia também. Sim. Bom, desembargador William Douglas, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Acho que a gente tinha mais um tempão aqui para ficar com esse papo que está muito bom. Eu estou aprendendo a beça aqui. Eu também. Estou tendo uma aula aqui. Então eu gostaria muito de lhe agradecer a sua presença no nosso programa. E eu espero depois poder contar contigo mais vezes, porque foi um prazer para mim enorme tê-lo aqui para a gente poder discutir tantos assuntos que vai segurança pública, questão da democracia do judiciário, tantos temas que nós discutimos aqui que foram muito, com certeza, são muito proveitosos para o nosso telespectador. Joel, olha só, para mim é um prazer bater papo. E aqui nesta mesa ou em qualquer outra mesa, num restaurante, num café, sempre que você chamar, será um prazer bater papo contigo. Bom, hoje ainda com a alegria de não só ser a gente, mas todo mundo que confia em você, que acompanha teu trabalho, também está participando da conversa. Fica um abraço para todo mundo também. Eu ganhei ainda uma Bíblia de presente extraordinária que o Dr. William Douglas fez com cruzamento, né, na verdade, de questões profissionais com versículos e passagens bíblicas extraordinária, com certeza vai ser de muito proveito para mim. Quero te agradecer aqui prazer. No Aliás, programa esse presente que para mim foi sensacional. Se você me permite,
O pessoal que está acompanhando essa conversa, depois, se quiser, eu tenho um Instagram, que é @William Douglas. Você que assistir, que quiser comentar, concordar, discordar, mandar qualquer tipo de feedback, vai ser muito bem-vindo. É só entrar no Instagram, @William Douglas, e a gente bate papo por lá também. Tá ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Até o próximo programa. Rodrigo Beto Opinião, na sua TV Correio da Manhã.